Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 28 de maio, e a nossa aula é de matemática. Hoje nós vamos relembrar um conteúdo que nós já estudamos no ano passado, que é pictogramas. Você lembra o que é isso? Pictogramas são gráficos representados por imagens. Hoje nós vamos observar aqui no exemplo que a imagem representada é uma bicicleta, que tem a ver com o que nós vamos falar hoje aqui. Então vamos lá. Página 63 de matemática, acompanhe a leitura no seu livro. Todos os anos, em comemoração ao aniversário de fundação da cidade, a prefeitura organiza um passeio ciclístico. No pictograma a seguir está representada a quantidade de ciclistas que se inscreveram para o passeio ao longo de 4 anos. Então, nós vamos ver aqui, nesse pictograma, que cada bicicletinha equivale a 180 inscrições. E aqui nós temos em 2015, 2016, 2017 e 2018 o número de inscrições. Aí nós vemos aqui as bicicletinhas inteiras e tem uma pela metade. Então, a gente precisa pensar. A bicicletinha representa 180, meia bicicleta representa metade de 180. Qual é a metade de 180? Se eu pensar no número 180, tirar o zero, eu vou ter o 18. Qual é a metade de 18? 9. 9 mais 9, 18. Se eu sei a metade de 18, eu também sei a metade de 180. Qual é a metade de 180? Se você disse 9, você acertou. Parabéns! Então, uma bicicleta pela metade, incompleta, representa 90 inscrições. E a bicicleta inteira representa 180 inscrições, beleza? Agora, vamos para a página seguinte, página 64. Para a construção desse pictograma, foi escolhida uma figura que representa a quantidade de ciclistas inscritos. A figura escolhida foi uma bicicleta, que representa 180 inscrições. A figura incompleta representa 90 inscrições. Analisando as informações representadas nesse pictograma, podemos observar que, em 2017, tá bem aqui? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 180, mais 90, porque tem meta, né? Tem uma bicicleta incompleta. Então, 6 vezes 180 é igual a 1080. Mais 90, metade da bicicleta, nós temos o resultado de 1170. Então, tem 1170 inscrições em 2017. Em 2016, foi o menor número de inscrições. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4. 4 vezes 180. E nos anos de 2018 e 2015 teve a mesma quantidade de inscritos. Agora você vai para as atividades. Lembrando que cada figura representa uma quantidade específica. E se a figura estiver pela metade, representa a metade daquele número. Então, fica ligadinho nisso. Faça as atividades da página 64, 65 e 66. Depois que você terminar as atividades de pictogramas, você vai para a página 68. Agora nós vamos falar sobre gráfico de linhas. Então, nós temos aqui um outro tipo de gráfico que nós vamos ver hoje. Então, acompanhe aí no seu livro. A direção de uma escola registrou o número de matrículas nos últimos 5 anos e representou os resultados encontrados em uma tabela e em um gráfico de linhas. Observe. Então, aqui nós temos a tabela e aqui nós temos o gráfico de linhas. Ano de 2014, teve 300 matrículas. Ano de 2015, 350. 2016, 350, 2017, 450 e 2018, 400 matrículas. E aqui nós temos isso representado no gráfico de linhas. Então, cada pontinho, né, representa aqui uma quantidade, só você observar a direção, né, aqui. Então, na vertical, nós temos a quantidade de matrículas e na horizontal nós temos os anos, né?
em que as matrículas foram feitas. Observe que marcamos pontos de acordo com as informações da tabela. Por exemplo, em 2014, a escola de matrículas. Aí veio aqui no 300 e marcou o pontinho. Então, o encontro da linha que indica o ano 2014 e a linha que indica a quantidade 300 corresponde a um ponto. Depois de marcarmos todos os pontos, traçamos linhas retas unindo-as. Então, cada ano, teve uma quantidade. Pegou aqui a informação 2014 300, veio aqui e marcou. 2015, 350. 2016, 350. 2017, 450. Observa que está na direção do número e na direção do ano. E 2018, 400. E depois foi traçar linhas para marcar essas quantidades. Analisando o gráfico, podemos perceber que em 2015 e 2016 a escola teve a mesma quantidade de matrículas, em 2017 a escola teve a maior quantidade de matrículas e em 2018 a quantidade de matrículas diminuiu em 50 unidades se comparado a 2017. Agora você vai fazer as atividades sobre os gráficos, tá? Tem a tabela e tem o gráfico representando. Só ler com atenção, prestar atenção no gráfico, no que está na vertical e na horizontal, para você poder encontrar as informações adequadas. E qualquer dúvida, entra em contato, tá bom? Então, você vai fazer as atividades até a página 62, beleza? Qualquer dúvida, só entrar em contato. Essa foi a nossa aulinha de matemática. E agora, nós vamos ter nossa aula de história. Então, depois de resolver as atividades de matemática, você volta nesse vídeo para continuar com a aula de história, tá bom? Não esqueça, se tiver dúvida, é só perguntar. Então, agora você pausa o seu vídeo, faz suas atividades e depois volta aqui para continuar a aulinha de história. Agora, a nossa aula de história vai começar na página 28. Vida religiosa na Mesopotâmia. Embora cada povo mesopotâmico tivesse características próprias, eles tinham semelhanças em relação à vida religiosa. Assim como os egípcios antigos, os povos da Mesopotâmia eram politeístas e estavam vinculados às forças da natureza e dos astros celestes. Lembra o que é politeístas? Quer dizer que eles têm vários deuses. E astros celestes, astros que estão no céu, como o Sol, a Lua, as estrelas. Templos foram construídos em homenagem aos deuses, que eram ao mesmo tempo temidos e adorados. Para agradá-los e assim não serem castigados com os períodos de seca ou de fortes chuvas, os mesopotâmicos ofereciam alimentos para as suas divindades. Então, eles ofereciam alimentos para os deuses, que eles tinham medo, mas ao mesmo tempo eles adoravam. Em muitas cidades da Mesopotâmia eram realizadas procissões de culto e agradecimento aos deuses. Nesses momentos, as pessoas cantavam, dançavam e tocavam instrumentos perto dos templos, situados nos centros das cidades e cercados por muros. Agora vamos para a página 29. Essas oferendas ficavam guardadas dentro dos e eram cuidadas pelos sacerdotes, que eram as únicas pessoas que podiam entrar nessas construções. Nos períodos em que a população passava por dificuldades, como em más colheitas, os alimentos estocados nesses templos podiam ser distribuídos. Os reis das cidades mesopotâmicas eram considerados representantes dos deuses e, por isso, tinham poderes políticos e religiosos. Como as pessoas daquela época acreditavam que todas as terras pertenciam aos deuses, os reis tinham a responsabilidade de administrar e distribuir essas terras para que fossem cultivadas pelos camponeses. Então, eles acreditavam que todas as terras eram dos deuses, e os governantes tinham que distribuir para que todos pudessem cultivar alimentos, os camponeses. Vários templos
vários templos foram construídos nas cidades da Mesopotâmia. Na Suméria, tinham forma de pirâmide, com escadas laterais e uma principal na frente. Esses templos eram chamados de zigurates e considerados moradia dos deuses. No topo havia uma torre onde os sacerdotes observavam o céu. Os mesopotâmicos eram grandes conhecedores da astronomia, sabiam dos movimentos dos planetas e conseguiam prever eclipses da Lua. A astronomia é a ciência que estuda os movimentos dos astros. E eclipse, fenômeno em que a Lua ou o Sol podem ficar total ou parcialmente encobertos. E aí, você já viu um eclipse? Me conta. Os zigurates eram construídos com tijolos, feitos de barros secos ao sol, diferentemente das pirâmides egípcias, que eram feitas de grandes blocos de pedra. Então, aí também, outro povo que construía pirâmides. Agora nós vamos para a próxima página, para a página 30, e vamos lá no material de apoio, vou mostrar para vocês, recortar essas figuras, deuses mesopotâmicos, e depois vocês vão colar aí no lugarzinho certo. Então, você vai observar, ler, prestar atenção nas informações para poder colar a figurinha certa, tá bom? Então, preste atenção nos detalhes. Depois, você vai responder a página que fala sobre a religiosidade dos mesopotâmicos. Em seguida, você vai fazer a página 32, que é explorando documentos. Você vai observar a imagem da página 32 para fazer a atividade. E por último, nós vamos ler a página 33. Agora, preste atenção e faça as atividades, tá bom? Na Mesopotâmia, no Egito Antigo, o governante acumulava as funções de chefe político e religioso da população. Essa forma de Estado é chamada de teocracia, palavra de origem grega que significa governo religioso. Atualmente, a maioria dos países do mundo, assim como o Brasil, são estados laicos, ou seja, têm governos que não interferem na vida religiosa da população. Então, o que significa um estado laico? Significa que o governo não pode interferir na nossa religião. Nós podemos escolher a nossa religião, tá bom? Também não podem definir suas ações governamentais usando como base apenas uma crença religiosa. Então, o governo não pode fazer nada baseado em uma única crença religiosa, tá? Tem que respeitar todas as religiões e o que ele for fazer tem que cumprir isso, o respeito a todas as religiões. No entanto, ainda existem países em que os governos têm os poderes político e religioso unidos. Nesses governos em que o Estado não é laico, as leis e a justiça são feitas com base em apenas crença religiosa. Um exemplo de governo religioso é o do Irã, um país localizado na Ásia, em uma região conhecida como Oriente Médio. Lá, as pessoas são governadas pelos ayatolás, líderes da religião muçulmana, que ditam as regras de comportamento, o que deve ser ensinado na escola e até mesmo como as pessoas devem se vestir ao sair nas ruas. Então, lá no Irã é um exemplo do país em que o governo é tanto político quanto religioso. Então, as pessoas têm que obedecer até na religião, até nas roupas que eles vão sair na rua, tem que obedecer ao governo. As pessoas não têm esse livre-arbítrio que nós temos, de escolher a nossa religião e as roupas que nós vamos usar, dentre muitas outras coisas. Então, aí nós temos as imagens, duas imagens que nós vamos analisar agora. A primeira imagem, as mulheres iranianas não podem andar pelas ruas sem cobrir o cabelo com um véu. Não pode usar short, nem saia curta ou muito justa. Os homens, por sua vez, não podem andar de bermuda ou com camisa sem manga. Então, lá,
precisa obedecer essas regras. E na imagem, a mesquita Jankaran, um dos locais mais sagrados do Irã. As mesquitas são os templos religiosos dos muçulmanos. Olha como é bonito esse templo religioso. Muito bonito, né? Então essa foi a nossa aulinha de hoje. Nós aprendemos nesse bimestre várias coisas sobre os povos antigos, os egípcios, os mesopotâmicos, a forma de vida, e agora estudamos um pouquinho sobre a religiosidade dos mesopotâmicos. Também já estudamos sobre a religiosidade dos egípcios e o modo de vida de cada um. Espero que você tenha aprendido, e qualquer dúvida pode mandar a perguntinha que a tia vai te ajudar, tá bom? Um beijo, tenha um excelente fim de semana, se divirta, aproveite, tá bom? Semana que vem volta as nossas aulas na segunda-feira, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!